Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Olha a Química aí. Bom, eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom, galera, e o tema da aula de hoje é a constante do produto de solubilidade, também chamada de produto de solubilidade ou ainda KPS. Então, se você tem dúvida nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho importante aqui. Ó. Esse vídeo é um oferecimento do curso Química para o Vestibular. Então, eu convido você a ficar até o final da aula. E se você gostar da didática, se você gostar da explicação, se você se interessar pelo curso, dá uma lida aqui na descrição desse vídeo, porque eu trago para vocês mais detalhes, inclusive ali tem um link para você falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Tranquilão? Então, sem enrolação, direto ao ponto? Bora para a aula. Mas vem cá. Você sabe qual é a diferença entre solubilidade e produto de solubilidade? Então se liga aqui, ó, solubilidade, gente, é como se fosse o coeficiente de solubilidade, ou seja, é um número que vai me dizer o máximo de soluto que eu consigo dissolver em uma certa quantidade de água a uma dada temperatura. Então eu peguei como exemplo aqui, ó, o coeficiente de solubilidade do NaCl. Sal de cozinha ou cloreto de sódio. Perceba, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de sal em 100 gramas de água a 25 graus. E detalhe, se eu dissolver 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 25 graus, eu estarei diante de uma solução que a gente classifica como solução saturada. Então, sempre que eu obedecer à risca o coeficiente de solubilidade, ou seja, sempre que eu dissolver o máximo possível de soluto em um dado solvente naquela temperatura, eu estarei diante de uma solução o quê? Saturada. Bora agora falar do produto de solubilidade. Tá aí, ó. O produto de solubilidade nada mais é do que uma constante de equilíbrio que vai nos dizer o produto das concentrações dos íons em uma solução de um composto pouco solúvel. Então, vai rolar ali um equilíbrio químico entre a substância pouco solúvel e os seus íons dissolvidos em solução. E detalhe, essas concentrações iônicas deverão estar elevadas aos respectivos coeficientes estequiométricos dos íons na equação. Então, perceba, eu vou precisar montar a equação química que vai relacionar o composto pouco solúvel com os seus íons em solução, e essa equação obrigatoriamente deverá estar balanceada, porque esses coeficientes farão parte do meu produto de solubilidade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Estou trazendo para vocês aqui, ó, nessa primeira equação, o equilíbrio químico entre o sulfeto de prata, que é um sal pouco solúvel, e os seus íons em solução. Perceba, o Ag é um elemento de NOx fixo, o NOx do Ag é sempre mais 1. Então, se a gente colocar ali na fórmula do sal a carga mais 1, para zerar, o S, que é o sulfeto, deverá ter carga menos 2. E aí, ó, agora é só a gente separar o íon positivo do íon negativo. Então, a gente vai ter aqui o íon Ag+ aquoso, ou seja, dissolvido em água, e o íon S2- aquoso. Como na fórmula do sal existem dois íons Ag+, aqui eu vou colocar o coeficiente 2 na frente do íon prata. E como na fórmula do sal só existe um grupo enxofre, ou melhor, um átomo de enxofre, o coeficiente do íon sulfeto aqui também será igual a 1. Tá legal? Então tá aqui a equação química balanceada. E aí como é que eu faço para escrever o KPS? Eu vou dizer
que o KPS é igual ao produto das concentrações dos íons. Só que a concentração do íon Ag+, eu vou elevar ao quadrado, tá aqui, ó, porque o coeficiente da prata é 2. E a concentração do íon sulfeto eu vou elevar a 1, porque o coeficiente do sulfeto na equação é igual a 1. Então, isso aqui é a expressão do KPS. Se a gente tiver essas concentrações aqui, a gente pode substituir nessa expressão e determinar o valor do produto de solubilidade. Beleza? Agora vamos falar aqui, ó, do fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. O cálcio, ele vale mais 2, né? É um metal alcalino terroso. E para zerar, o PO4 tem que ser menos 3. Bom, vai rolar uma separação aqui entre o cátion e o ânion. Então, a gente vai ter do lado direito, ou seja, em solução, o íon cálcio 2+. Perceba, coloquei esse 3 aqui porque na fórmula eu tenho 3 íons Ca2+. E o íon PO4 3- aquoso também, né? Como na fórmula do sal existem 2 unidades desse ânion, eu coloquei um 2 aqui na frente do íon PO4 3-. E como é que fica a expressão do KPS? KPS igual a concentração do cálcio 2+ elevado ao cubo vezes a concentração do íon PO4 3- elevada ao quadrado. Está aqui a expressão do KPS para o fosfato de cálcio. Tudo bem? Bom, dá para a gente estabelecer uma relação entre o KPS e a solubilidade? Sim, só que cada caso é um caso. Para cada sal, você vai estabelecer uma relação diferente. Então, peguei aqui como primeiro exemplo o sulfeto de prata, o Ag2S. A gente já viu esse equilíbrio, né? No slide anterior, está aqui, ó, essa primeira reação. E aí perceba, qual é a proporção estequiométrica entre as substâncias? Não é de 1 mol do sal para 2 mol do íon Ag+, para 1 mol do íon sulfeto? Então, se eu considerar que esse sal tem uma solubilidade S mol por litro, qual seria a concentração do íon Ag+ na minha solução? O dobro, 2S, porque esse coeficiente é 2 e esse aqui é 1. Como 2 é o dobro de 1, se aqui for 1S, aqui será 2S. E perceba, a proporção entre o Ag+ e o S2- é de 2 para 1. Então, se aqui é 2S, aqui só poderia ser o quê? S. Escrevi a expressão do KPS, ficou concentração do Ag+ ao quadrado vezes a concentração do sulfeto elevado a 1. E agora é muito simples, é só a gente substituir a concentração do íon Ag+ por 2S, então vai ficar 2S ao quadrado, e substituir a concentração do sulfeto por S, vai ficar S elevado a 1. E aí, fazendo 2S ao quadrado, vai dar 4S ao quadrado, que multiplica S, ou seja, isso aqui, o produto da concentração dos íons vai ser igual a quanto? 4 vezes S ao cubo, 4 vezes a solubilidade ao cubo. Essa é a relação, galera, entre o KPS e a solubilidade para o sulfeto de prata. Então, se a questão me disser o valor da solubilidade, a solubilidade é 10 a menos 2 mol por litro, eu vou substituir aqui. 10 a menos 2 ao cubo dá 10 a menos 6, que multiplica 4. E aí eu descubro o KPS, 4 vezes 10 a menos 6. Ou ele poderia me dar o KPS e me pedir a solubilidade. Eu ia substituir aqui o valor do KPS, dividir por 4 e tirar a raiz cúbica. E aí eu chegaria ao valor da solubilidade molar do sulfeto de prata. Mas calma, que eu vou mostrar tudo isso para vocês nos exercícios aqui no final da aula. Aguenta aí. Bora para mais um exemplo. Agora eu peguei o equilíbrio do fosfato de cálcio, que eu também havia apresentado para vocês aqui. Estou falando dessa reação. Tá legal?
E aí vamos lá, qual é a relação entre a solubilidade do fosfato de cálcio e o seu produto de solubilidade? Repara, eu sempre considero a solubilidade do sal como S. E aí é só olhar para a proporção estequiométrica. A proporção é de 1 para 3 para 2. Então, se aqui é S, aqui vai ser 3S e aqui será 2S. Correto? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vai ser a concentração do cálcio ao cubo vezes a concentração do fosfato ao quadrado. Tá aqui. Agora eu vou substituir a concentração do cálcio por 3S. Vai ficar 3S ao cubo. E a concentração do fosfato eu vou substituir por 2S. Vai ficar 2S ao quadrado. Então aqui vai ficar 27S ao cubo, que multiplica 4S ao quadrado. 27 vezes 4, 108. E S ao cubo vezes S ao quadrado dá S à quinta. Então, para o fosfato de cálcio, qual é a relação entre a solubilidade e o KPS? KPS igual a 108 vezes S à quinta. Belezinha? Bom, existem algumas questões que pedem para você prever quando inicia a precipitação, se a solução para aqueles valores de concentração já terá precipitado ou ainda não terá precipitado. Então se liga, porque o que eu vou falar aqui agora é muito importante, tá? Peguei aqui um sal hipotético que eu chamei de Ca, onde C é o cátion e A é o ânion, e escrevi a expressão do KPS, né? Como é que ficaria o KPS? Concentração do cátion elevado a 1 vezes a concentração do ânion A menos elevado a 1. E aí repara, se eu tiver o produto dessas concentrações numericamente igual ao valor do KPS, eu estarei diante de uma solução saturada. Agora, se esse produto aqui das concentrações dos íons dissolvidos for menor do que o valor do KPS, e aí a questão vai ter que te dar o valor do KPS, aí a gente está nesse cenário aqui, ó. A gente vai cravar que a solução ainda não saturou, ou seja, é uma solução insaturada. Agora, se o produto das concentrações dos íons dissolvidos for maior do que o valor do KPS, aí a solução não só é saturada, como já ocorreu a precipitação. Então a gente está diante desse cenário, uma solução saturada com precipitado. Bora falar agora sobre o efeito do íon comum. Você sabe o que é isso? Então se liga, porque isso cai direto no vestibular. Eu estou aqui diante de um equilíbrio no qual eu tenho o cloreto de prata em equilíbrio com os íons Ag+ e Cl-. O cloreto de prata é um sal de baixíssima solubilidade, então vai rolar esse equilíbrio químico aqui. Imagina o seguinte, imagine que eu esteja diante desse equilíbrio e adicione a ele uma solução de cloreto de sódio, NaCl. Qual é a semelhança entre o cloreto de prata e o cloreto de sódio? É a presença do íon cloreto, a presença do íon Cl-. Então, o que aconteceria com esse equilíbrio aqui se nós adicionássemos um pouquinho de solução de cloreto de sódio? A gente iria aumentar a concentração do íon cloreto. E segundo o princípio de Le Chatelier, segundo o deslocamento de equilíbrio, ao aumentarmos a concentração do cloreto, o equilíbrio se deslocaria para a esquerda, para o sentido oposto. Com qual objetivo? Com o objetivo de consumir o excesso de íons cloreto. O problema é que quando o equilíbrio é deslocado para a esquerda, você passa a formar mais substância sólida, mais cloreto de prata. Então, o que aconteceria aqui? Ao adicionarmos tal solução, o equilíbrio se deslocaria para a esquerda, aumentando a precipitação do sal, tá bom? Então, a gente pode definir o efeito do íon comum como sendo a redução da solubilidade de um composto pouco solúvel através da adição de um composto solúvel, no caso aqui o cloreto de sódio, que tenha um íon comum a ele, tá bom? E aqui a explicação que eu acabei de passar para vocês. Adicionando uma solução aquosa de NaCl, a concentração do íon cloreto irá aumentar
deslocando o equilíbrio para a esquerda e, consequentemente, aumentando a precipitação do cloreto de prata. Beleza? Esse é o efeito do íon comum. Isso é importante pra caramba, tá, galera? Tem que estar ligado nisso aqui. Bom, vamos partir agora para os exercícios. Simbora nós. Questão número 1, questãozinha da FUVEST. Se liga, a determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata em água é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Repara, a questão está nos dizendo a solubilidade, ok? Calcule o produto de solubilidade desse sal nesta temperatura. Então, ele deu a solubilidade e ele quer o KPS. Qual é o caminho aqui? Montar a reação, escrever a expressão do KPS, obter a relação entre o KPS e a solubilidade, e aí depois substituir o S pelo valor que ele te deu de 2 vezes 10 a menos 2. Aí depois é matemática, é só fazer continha, tá? Então vamos lá. Repara que ele não deu a fórmula do sulfato de prata. Você tem que saber, isso aí é função inorgânica, né? Ou melhor, funções inorgânicas, vocês têm que dominar esse assunto. Então, eu já vou partir direto aqui para a fórmula do sal, para a gente não perder muito tempo, tá? O sulfato de prata é esse cara aqui, o Ag2SO4, que é um sal pouco solúvel. Então, ele vai estar em equilíbrio com os íons Ag+, aquoso, e o íon sulfato, que é o SO4 2-, também aquoso. Tá legal? Vamos balancear isso aí? Ó, o coeficiente do sal é 1. Perceba que na fórmula do sal tem 2 unidades de prata, então eu vou colocar aqui o 2 na frente do íon Ag+. E no sal só tem uma unidade do grupo SO4, eu vou colocar o 1 como coeficiente do ânion SO4 2-. E aí vamos lá. Qual é a proporção? Não é de 1 para 2 para 1? Então, se a solubilidade do sal for S, a concentração do íon Ag+ vai ser o dobro e a concentração do fosfato também será S. Tá bom? Ó, eu estou mantendo a proporção é de 2 para 1. O sulfato é a metade da prata, né? Então, se aqui é 2S, aqui é a metade, aqui é S. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a expressão do KPS para esse equilíbrio, que vai ser a concentração do íon Ag+ ao quadrado vezes a concentração do ânion sulfato. E a concentração do sulfato é elevado a 1, né? Porque o coeficiente do sulfato é 1. Agora a gente vai substituir a concentração da prata por 2S. Então vai ficar 2S ao quadrado. E a concentração do sulfato a gente vai substituir por S elevado a 1, que é S. Moral da história. Fazendo essa continha aí, a gente vai chegar nessa relação, ó, KPS igual 2S, tudo isso ao quadrado dá 4S ao quadrado, que multiplicado por S vai ser igual a 4S ao cubo. Agora vem comigo, ó. KPS igual a 4S ao cubo. O que é o S mesmo? É a solubilidade, que ele me deu lá, ó. 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, agora é só substituir aqui, ó. Vai ficar 4 que multiplica. Valor da solubilidade. 2 vezes 10 a menos 2 ao cubo, não é isso? Então, vamos levar aquilo lá ao cubo. 2 ao cubo dá 8 e 10 a menos 2 ao cubo dá 10 a menos 6. Agora a gente multiplica o 4 por 8, dá 32 vezes 10 a menos 6, que em notação científica vai me dar 3,2 vezes 10 a menos 5. Tá aí.
Esse é o KPS. 3,2 vezes 10 a menos 5. Esse é o gabarito da questão número 1, tá? O beabá é esse é o passo a passo. Escreve a equação, escreve a expressão do KPS, observa qual é a relação entre o KPS e a solubilidade, e aí ou ele vai dar a solubilidade e pedir o KPS, que foi o que ocorreu aqui no exercício 1, ou ele vai te dar o KPS e pedir para você a solubilidade. Vou mostrar para vocês os dois cenários. Bora avançar agora para o exercício 2, gente. Se liga, o produto de solubilidade do fluoreto de cálcio, ele me deu a fórmula do sal, CaF2 é 18 graus Celsius, Então agora, ele não me deu a solubilidade. Ele me deu isso aqui, ó. O produto de solubilidade. E ele quer que a gente calcule o quê? Determine a sua solubilidade. Ele quer a solubilidade molar, né? Ele quer a solubilidade em mol por litro do fluoreto de cálcio nessa temperatura. Agora inverteu o cenário. No problema anterior, a questão me dava a solubilidade e pediu o KPS. Agora me deu o KPS e pediu a solubilidade. Mas o raciocínio, gente, é muito parecido. Eu vou começar aqui montando o equilíbrio, ó. CaF2 sólido em equilíbrio com cálcio 2+, aquoso, mais o íon fluoreto, que é o íon F-. Balanceando, vai ficar 1, 1 e 2. Bom, se a solubilidade do sal for S, a solubilidade do cálcio também será S, e a solubilidade do fluoreto será o dobro, 2S. E agora? Vamos escrever aqui a expressão do KPS, ó. Vai ser a concentração do cálcio 2+ elevado a 1, que multiplica a concentração do fluoreto ao quadrado. Só que agora, para a gente obter a relação entre o KPS e a solubilidade, a gente vai substituir a concentração do cálcio por S e a concentração do fluoreto por 2S. Só que a concentração do fluoreto está elevada ao quadrado e a concentração do cálcio está elevada a 1. E aí a gente vai chegar na relação para o fluoreto de cálcio. Quem é o KPS? 4S ao cubo. Bom, vamos jogar essa expressão aqui para cima, ó. KPS igual a 4 vezes a solubilidade ao cubo. Ele já me deu aqui o KPS, que é 3,2 vezes 10 a menos 14. Olha o que eu vou fazer. Ao invés de jogar 3,2 vezes 10 a menos 14, eu vou escrever 32 vezes 10 a menos 15. Matematicamente, é a mesma coisa. Pô, Thiago, mas aí você tirou da anotação. Não tem problema, galera, para facilitar a conta, tá? Agora a gente vai simplificar o 32 com 4. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Olha o que aconteceu. Solubilidade ao cubo é igual a 8 vezes 10 a menos 15. E agora, hein? Quem vai ser a solubilidade? Ué, vai ser a raiz cúbica de 8 vezes 10 a menos 15, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8, que é 2, que multiplica a raiz cúbica de 10 a menos 15, que é quanto? 10 a menos 5. Prontinho. A solubilidade é 2 vezes 10 a menos 5, o quê? Mol por litro. Esse é o gabarito do exercício número 2. Essa é a solubilidade molar do fluoreto de cálcio a 18 graus Celsius. Então, agora eu te mostrei o segundo cenário.
Esse probleminha te deu o KPS e pediu a solubilidade. Viu como o raciocínio é muito parecido? A chave está no fato de você montar a reação devidamente balanceada, escrever a expressão do KPS e, principalmente, escrever corretamente a relação entre o KPS e a solubilidade. A química acaba aqui. Daqui em diante é só cálculo, é só matemática. Tranquilão? Bora agora para o último exercício de KPS, gente. Questão 3 do Mackenzie, galera. A concentração mínima de íons sulfato necessária para ocorrer a precipitação do PbSO4 em uma solução que contém 10 a menos 3 mol por litro de íons Pb2+, deve ser... Bom, vamos começar aqui montando o equilíbrio. PbSO4 sólido em equilíbrio com os íons Pb2+, e SO4 2-. Bom, a expressão do KPS aqui seria qual? KPS igual a concentração do íon Pb2+, elevado a 1, que multiplica a concentração do íon SO4 2-, também elevado a 1. Perceba, ele te deu o KPS, 1,3 vezes 10 a menos 8. Ele te deu a concentração do Pb2+, que é 1 vezes 10 a menos 3, ou simplesmente 10 a menos 3 mol por litro. E ele quer a concentração do sulfato, que eu vou chamar de X. Isolando X, vai ficar 1,3 vezes 10 a menos 8 divididos por 10 a menos 3. Fazendo essa continha, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Pô, Thiago, quer dizer então que o gabarito é a letra C? Na verdade, não. Lembra? Para a gente prever se vai ocorrer ou não precipitação, quais são as condições? Vamos voltar lá e vamos dar mais uma olhadinha. Se o produto iônico for igual ao KPS, a minha solução é saturada, mas para haver precipitação, eu preciso que o produto iônico seja maior do que o KPS. Então, para que o KPS tenha este valor aqui, a concentração do sulfato deveria ser igual a 1,3 vezes 10 a menos 5. Mas eu não quero que ocorra precipitação, então eu quero que o produto iônico seja maior do que o valor do KPS. Para isso ocorrer, a concentração do sulfato não deveria ser igual, mas sim maior do que 1,3 vezes 10 a menos 5. E é por isso que o gabarito dessa questão, ó, é letra A. Tranquilo, gente? Galera, esse era o recado, espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham curtido a aula. Se você ficou aqui até o final, aproveita, já deixa um comentário aqui, diz o que você achou. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários que eu vou responder, tá legal? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito ainda no canal, dê essa moral, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Toda semana eu posto vídeo com conteúdo de qualidade para vocês aqui no canal Olha a Química aí. Beleza? É isso, gente. Forte abraço e até a próxima aula.